É, você é uma pessoa que apostou na física por paixão, né? Assim, como é que surgiu esse gosto pela física? Foi curiosidade? Você já desde criança buscava por temas do assunto? Como é que foi essa parte? Eu comecei a me interessar pelo universo e por essas coisas desde nova. Então, eu sempre gostei muito de ficção científica. Estava sempre assistindo Star Wars, Star Trek. E me imaginava lá explorando também o universo, né? Numa nave e tal. E eu assisti Cosmos, apresentado pelo Carl Sagan, naquela versão fantástica. E aquilo ali ficou na minha cabeça desde então. Então eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos quando eu assisti. E todas aquelas imagens do universo ficaram na minha mente. Porque na época eu não entendia nada, né, do que estava sendo falado ali. Mas por alguma razão isso continuou na minha cabeça, não saía. Então, durante o ensino fundamental eu fiquei um pouco desanimada, assim, eu achava que era muito impossível estudar o universo, ser cientista, porque algo que no geral as meninas encontram durante a escola é que a gente não tem muitas referências nos livros, né? A gente não vê muitas histórias de mulheres sendo contadas nos livros de ciências, por exemplo. Então a gente pensa que só tem cientista homem, né? A gente, sei lá, vê uma e pensa que não há espaço, né, pra gente. E durante o ensino médio eu comecei a participar de Olimpíadas Científicas, então eu sempre estudei em escolas públicas, é importante dizer isso. E tive professores bons, sabe, que me inspiraram muito. Mas a minha escola durante o ensino médio, por exemplo, não era inscrita em Olimpíadas. Então era inscrita só na de matemática. E tem muitas Olimpíadas interessantes por aí. Então, se um aluno gosta de história, tem Olimpíada de História, tem muitas coisas. Só que a maioria só faz a de matemática, né? A famosa BMAP, que o pessoal faz meme e tudo mais. Mas é uma diversidade muito grande de Olimpíadas que podem estimular os jovens nas áreas que eles querem seguir. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu pedi para a escola nos inscrever na Olimpíada de Astronomia e Que a Astronáutica. escola precisa se inscrever, né? Para que você possa participar, né? Tem que ser um representante oficial da escola para inscrever. E eu passei nas salas, assim, e ninguém queria participar. É mesmo? Mas, pô, então, astronomia, quantos amiguinhos tinham de amigas ali interessadas? Quase nenhum, assim, no geral as pessoas se interessam pelo espaço. Mas, assim, se animar para estudar para a Olimpíada... Cara, imagina a Laísa passando nas classes, assim, gente, alguém gosta de estrela? Sim, Sol, lua... Como que você fazia para tentar convencer? O que você perguntava? Primeiro eu fui com um professor, foi assim, eu descobri essas Olimpíadas no segundo ano do ensino médio. Então, já quis correr ali, tem que participar e tal. No segundo ano, poucas pessoas demonstraram interesse e no último ano realmente ninguém participou. Mas nessa primeira tentativa, até que algumas pessoas participaram. E o professor aplicou a prova e tudo mais. Só que depois, no outro ano, esse professor já tinha saído da escola e eu fui conversar com o pessoal. Na verdade, estava na pandemia, então tudo online, né? Essa conversa. Meu terceiro ano do ensino médio foi na pandemia, então foi um ano caótico, né? E o pessoal estava muito focado no Enem também. Então eu até verdade. entendo Aquela o pessoal, fase, né? não querer participar. Então, nesse ano, realmente ninguém quis participar. Então, eu fui estudando sozinha. E nesse ano, a gente ficou sem contato com os professores, né? Então, eu tive a oportunidade de ser medalhista de prata da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Passei para a seletiva internacional. E no último ano, eu fui até a final da competição internacional de astronomia e astrofísica. E conquistei a honra bronze na final, então foi uma experiência bem legal. Caramba, parabéns. Mas essa questão da... Fazer um trocadilho legal aqui. Esses astros, eles se alinharam no sentido de... a Laísa, ela gosta de ficção científica, porque é o entretenimento que ela sempre curtiu. E você gosta de física do ponto de vista de cálculo, você sempre foi uma pessoa de exatas. Então, útil, se uniu ao agradável aí? Como é que foi? Foi assim. Eu sempre fui uma pessoa muito múltipla, então eu gosto de várias áreas. Eu não me considero completamente de exatas. Por exemplo, na minha infância eu aprendi música com a minha avó, e minha avó também é uma pessoa múltipla. A minha família tem algumas pessoas assim bem múltiplas. Minha avó fazia teatro, a minha avó fez mecânica. Olha só! Ela toca piano. E assim, ela me inspirou muito, então eu aprendi música desde cedo. Você toca o quê? Violino? Violino e piano. Então, a primeira coisa que ela me ensinou foi regência, na verdade. Ela não queria que eu aprendesse qualquer outro instrumento sem saber reger e sem saber teoria musical. E assim eu aprendi.
E depois, quando eu tinha 14 anos, eu participei de uma orquestra e comecei a aprender o violino. Legal. Então, eu sempre gostei de ler. Então, eu sempre gostei de literatura e português também. E também gostava de matemática. E durante as Olimpíadas, estudando para elas, percebi que tinha que ter uma base matemática muito boa e que a matemática ali da astronomia e da astrofísica era o que contava na prova. Então, não ia perguntar, qual é o nome do satélite natural da Terra? Coisas assim teóricas, sabe? Ou de decorar. Não, você precisava desenvolver o raciocínio e os cálculos ali para determinar, por exemplo, a luminosidade de uma estrela, enfim. Uhum. Então, eu comecei a gostar de matemática aí, né, estudando para as Olimpíadas. E foi aí que eu tive vontade de fazer física, porque se tornou algo divertido, sabe? Fazer aqueles cálculos. Não fica só na parte técnica da matemática, mas você conseguia conectar a matemática com o que você gostava, que é a física. Isso, exatamente. Então, a física faz isso, usa a matemática para realmente descrever os fenômenos da natureza. E eu achei isso muito